Olá, ouvinte, tudo bem? Hoje iremos debater aqui os muitos significados que se podem extrair das vanguardas europeias e suas influências. Estudo através de suas características, obras e autores. Então, vamos lá. Vamos! E para começar, eu já gostaria de falar do futurismo, que serviu de influência para várias coisas que eu consumi na minha infância e que ainda consumo, principalmente no gênero ficção científica. A franquia do filme Star Wars, por exemplo, é a mais marcante delas e, sem dúvida, uma das mais fascinantes. E ela possui diversas características do futurismo, como a exaltação das máquinas e tecnologia, a valorização da figura do herói ou até mesmo o culto à guerra, como o próprio título já propõe. Para mim, o futurismo ele tem mais esse objetivo de tentar ampliar os horizontes, tentar, querendo ou não, prever o futuro, de esticar as possibilidades. E isso tudo num tom de inovação, de imprimir nas obras a mobilidade e a velocidade no futuro, deixando de lado o passado ultrapassado. Sem dúvidas. E para complementar, eu cito o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que apresenta características do futurismo, trazendo consigo essa discussão em volta da tecnologia e também da própria guerra, e que, apesar de sabermos que o que é retratado no filme não ocorreu em 2001 e ainda não ocorreu, é uma tentativa de prever o futuro. Ele acaba sendo ousado nesse quesito. Admiro muito esse lado que existe do futurismo, mas este não se pode se esquecer da proposta de destruição do passado que o movimento prega e de forma até radical. Algo que para mim é hipócrita, pois o passado é essencial para a compreensão do futuro e esquecê-lo e negá-lo me soa absurdo. Além disso, o discurso de guerra e violência que ele traz, aí sim é ultrapassado e equivocado. Bom, continuando, temos o cubismo, o estilo de geometria, entre aspas. No caso, eu costumava pensar que o cubismo, ele surgiu da seguinte situação. Alguém estava na aula de geometria, tendo que fazer um desenho com formas geométricas. Ao terminar, ele o julga feio, numa ação impulsiva, e então rasga. Mas depois de perceber que não estava tão feio assim, ele decide juntar as peças novamente, ressignificando aquele desenho. Dessa forma, o movimento ele nasce e se desenvolve com o tempo, tendo o objetivo de ressignificar a realidade de forma abstrata e brincando com a perspectiva, no caso, rompendo com ela e valorizando as formas geométricas. Achei muito interessante seu pensamento sobre a origem do cubismo, e eu proponho uma outra interpretação. Na verdade, a pessoa pegou vários elementos geométricos em diferentes lugares e foi encaixando. Da mesma forma que a pessoa é moldada pelas coisas ao redor dela, a arte cubista é construída a partir de diferentes peças que criam um significado único. E essa construção de obra, através da junção de partes, se faz presente na fotomontagem e na colagem, por exemplo? Sim, e ainda tem os vitrais de igrejas, que também são influenciados pela colagem, além do uso das formas geométricas. Mas seguindo com as vanguardas, temos o expressionismo, que ao contrário do impressionismo, em que a representação do que se vê é o tema central, valoriza a distorção da realidade. Por exemplo, a pintura O Grito de Edvard Munch retrata o medo e a angústia através de um grito distorcido. Assim, os temas mais pessimistas acabam aparecendo nesse movimento, motivado não só pelo contexto da guerra no início do século XX, mas também pelo lado obscuro da história do mundo. Sim, e a pintura que você citou é do expressionismo alemão, um movimento que surgiu dentro desse contexto das vanguardas e que não se limitou apenas à pintura. Gostaria de citar a sua difusão no cinema, com os diretores Friedrich Murnau, Fritz Lang e Robert Wiene, sendo os pioneiros o filme Nosferatu, do Murnau, por exemplo, que é uma espécie de adaptação do Drácula. Valoriza o terror psicológico, os sentimentos densos e a distorção da realidade, ao mesmo tempo em que faz alusão à pandemia da peste negra, uma época sombria da Europa. Sim, inclusive esse é um daqueles filmes que ficam por muito tempo na memória. E bom, faltam duas vanguardas e ainda não escutei sua voz, Clara. Conta pra gente um pouco mais sobre o dadaísmo. Ah, eu estava aqui quieta só escutando vocês. Mas enfim, pra mim, o dadaísmo é um choque. Um choque que é proposital.
O lema A Destruição também é Criação resume bem a ideia do movimento, que consiste basicamente em propor uma anti-arte, com o uso da ironia, da falta de lógica e da irracionalidade, rompendo com tudo aquilo que era definido como padrão de arte, e com isso criticar o consumismo e rejeitar o materialismo. Inclusive, o dadaísmo serviu de grande inspiração à arte conceitual nos anos 60 e 70, mostrando sua força na arte, ou melhor, na anti-arte. Sim, e é importante ressaltar também de que o dadaísmo contribuiu para o surgimento do surrealismo, que já falaremos, e também da pop art. Falando mais sobre a pop art, a gente consegue ver semelhanças quanto à crítica ao consumismo e ao capitalismo, ao caráter irônico, à rejeição ao materialismo e também ao rompimento do tradicional. E nesse caso, acaba tendo a presença de vários elementos de consumo em massa, como comidas enlatadas, ícones da música, do cinema, dos desenhos animados e da Coca-Cola, ou seja, tudo que é popular para justamente fazer a crítica. Mas eu acho que a pop art acaba, na verdade, estilizando ainda mais esses elementos, e portanto se contradizendo. Já o dadaísmo cumpre bem com aquilo que propõe. Por fim, temos o surrealismo, que surge como uma forma de representar sentimentos ou pensamentos reais, mas que são considerados ilógicos. Por exemplo, uma pessoa que se sente presa, mesmo que esteja em condições de liberdade, pode representar a sensação com arte surrealista. É por conta disso que o surrealismo amplia as perspectivas e supera os limites da imaginação. Nele se tem a abstração e a fantasia. Uma obra que capta muito bem o conceito de surrealismo é Eraserhead, um filme que simula um pesadelo de forma abstrata e confusa. Então é isso. O tempo acabou passando muito rápido, mas conseguimos debater tudo aquilo que queríamos, falar sobre as vanguardas europeias, suas influências, os seus muitos significados, os seus autores. Então acabou sendo uma conversa bastante produtiva. E muito obrigado a você que esteve conosco ouvindo esse podcast. E tchau.